Fala, galerinha do sexto ano. E aí, pessoal? Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo entender aí? Então, nós vamos aí já começar, né, a nossa aula número 8 de redação. Hoje é dia 8 de maio. E a gente vai falar aí hoje sobre as HQs, né? As HQs, as histórias em quadrinhos. E também vamos falar um pouquinho sobre os gibis. Eu tenho certeza que vocês já tiveram a oportunidade de ler alguns gibis. Alguns aí, eu tenho certeza que têm até habilidade em produzir algumas histórias em quadrinhos, né? E nós iremos então trabalhar com esse gênero textual aí hoje, tá? Então, olha só, as histórias em quadrinhos, elas são consideradas textos literários de entretenimento, né? Principalmente por quê? Porque essas histórias em quadrinhos vão ajudar as pessoas a se entreter, né? A se divertir ali com a leitura. E o que que acontece? Esse gênero textual, ele vai ser usado para a gente contar histórias, mas essas histórias serão auxiliadas pela presença de imagens. Então, nós vamos ter ali as imagens, né, feitas em quadrinhos, né, que vão utilizar aí, vão ajudar e facilitar a compreensão do texto, né? Então, com as imagens ali, é possível que você, no momento que você esteja lendo, você consiga imaginar como que seria aquelas cenas, tá? Em geral, as HQs, né, as histórias em quadrinhos, elas vão ter, então, uma sequência de imagens verbais e imagens não verbais. O que isso quer dizer? Que eu posso ter quadrinhos onde eu tenho texto, né, eu tenho realmente o texto para eu ler, e há quadrinhos onde eu não vou ter o texto. Eu vou ter só as imagens, dando uma progressão ali de tempo, mostrando o acontecimento das ações, né, os acontecimentos da história, tá? Não necessariamente é preciso que eu tenha texto, né, a história mesmo escrita na minha história em quadrinhos, tá? Eu posso ter apenas as imagens visuais. Então, olha só, por exemplo, essa história aqui, ó. Eu tenho da Luluzinha, então ela começa a correr atrás de uma borboleta, só que ela tem uma árvore na frente dela aqui, ela bate na árvore, ó. Então eu tenho uma sequência de imagens que vai trazendo uma história sem eu ter nada escrito, sem eu ter conversa, sem eu ter diálogo, mas que traz toda uma história, ok? E eu tenho essa daqui também, ó. Mônica, me disseram que você queria montar um castelo de caixa de papelão. Como vocês sabem, né, o personagem Cebolinha, né, da Turma da Mônica, ele sempre troca, né, o R pelo L, tá? E nós temos então aqui, ó, agora uma história em quadrinhos, onde eu tenho a presença de recursos não verbais, que seriam as imagens, e tenho recursos verbais, que agora são as falas aqui nos balões de fala. Nos balões de fala. Tá ok? Aqui nos balões de fala. Belezinha? Quais então são essas características da HQ? Então, a HQ ela vai seguir aquele padrão de história narrativa que a gente já conhece. Então, eu vou ter aí um enredo. O que seria esse enredo, professor? Esse enredo aqui seria nada mais, nada menos que a história, por assim dizer, né? A história que está sendo contada ali, a gente chama de enredo. Eu vou ter os personagens da minha história, vou ter o tempo onde essa história acontece, o lugar onde essa história acontece e o desfecho, que seria aí o final. Então, a minha história em quadrinhos, ela vai seguir, por mais que seja em quadrinhos, e toda a história se dê em balões, essa história ela precisa seguir, então, esse padrão, né, esse raciocínio aí da história narrativa, do texto narrativo, que vocês já sabem, tá? E aí, esses balões que nós temos, eles são de formas variadas. E eles vão servir aí como suporte para a gente entender o diálogo, né? Entender aí o sentido do diálogo, o que está acontecendo no diálogo. E esses balões vão servir para que os personagens na história em quadrinhos, eles mostrem as ideias deles, ok? Então, olha só, nós vamos ter aí nas HQs, então nós vamos ter aí nas histórias em quadrinhos, né? O emprego de muitos recursos expressivos. Que recursos seriam esses? O primeiro aqui seriam as onomatopeias. Professor, o que são onomatopeias? As onomatopeias é uma figura de linguagem onde a gente utiliza a escrita para representar sons na história. Então, por exemplo, o som de uma pessoa batendo na porta, toque, toque. Então, você pode trazer no balão toque, toque. Esse toque, toque que você trouxe escrito, isso aqui a gente chama de onomatopeia. A gente pode ter gritos também, a gente pode ter barulhos de animais, por exemplo, de cachorro. Cachorro latindo, au, au, a gente coloca au, au. A gente chama isso de onomatopeias, ok? Podemos ter também aí letras de tipos diferentes. O que seria isso?
Eu posso ter uma letra em caixa alta, uma letra cursiva, posso ter uma letra destacada em negrito para trazer uma informação diferente. Então, eu vou ter tipos diferentes aí de letras, né? E muitos sinais de pontuação, principalmente sinais, ponto de exclamação, né? Que aí vai aparecer muito quando a gente estiver dando alguma ordem, alguma coisa assim, né? Ou gritando, vai aparecer nas histórias em quadrinhos. Mas é muito frequente o uso dos sinais de pontuação, tá? O que acontece então? Os nossos balões, eles vão ser entendidos como a representação da fala ou dos pensamentos do personagem, tá? Vamos lá então para o primeiro balão. Nós temos aí o balão de grito. Nós vamos ter aí o balão de grito. Então, olha só. O balão de grito, ele vai ser desse jeito, ó. Com essas pontas, né? Trazendo essa ideia de que é um grito. Então, aqui, ó, eu coloco tá? Um grito, tá? Então, o balão de grito, quando o personagem está gritando, ou o balão deixa de ter aquele formato oval que a gente já conhece, né, de fala, que a gente vai ver um pouquinho agora mais na frente, e passa a ter diversas pontas, né? Então, nós vamos ter essas pontas aqui para fazer o balão de grito. Balão de pensamento. Balão de pensamento, pessoal, é uma nuvem. Então, você faz a nuvem, né? Faz uma nuvem e coloca aqui, ó, as pontinhas até o personagem, tá? Para você indicar quem é que está falando, tá? Esse balão de nuvem, ele só pode ser usado para pensamento, tá? Só pensamento. Balão de fala, esse que a gente já conhece, né? Todo oval, redondo, com a ponta, tá? Então, ele vai possuir um formato oval com um rabicho indicando onde está saindo o som, geralmente posicionado próximo à fala do personagem, próximo à boca do personagem que está falando ali, né? Então, a gente pode ter uma pessoa aqui, eu não sei desenhar muito não, mas a gente pode ter uma pessoa aqui que está falando e nós temos o rabicho aqui direcionado para ela, tá? Blá, 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 blá. Tá? Aqui, quando mais de uma pessoa está falando, então eu posso ter muitas pessoas ali no mesmo quadrinho falando a mesma coisa. Quando isso acontecer, eu vou fazer esse mesmo balão de fala, só que agora com mais de uma ponta, ó. Mais de uma ponta direcionando para cada pessoa que está falando, ok? Balão de narrador. Pessoal, balão de narrador, vocês provavelmente já devem ter visto eles em alguns quadrinhos. Por exemplo, eu tenho um quadrinho aqui, ó. Geralmente, o balão de narrador ele aparece assim, ó, no cantinho superior, tá? Então, aqui, geralmente, é a fala do narrador, tá? Geralmente, esse balão ele vai aparecer, então, nesse cantinho aqui e ele vai trazer, então, aí, mostrando que essa fala que está nesse quadrinho, ela não está ligada a nenhum personagem específico da história em quadrinhos. Então, ele vai ser utilizado para trazer um dado extra, uma informação extra sobre a história, ou vai estar falando aonde a história se passa, em que tempo a história está se passando. Então, vai ser justamente ali a presença do narrador. Lembrando que, num texto narrativo, nós temos 3 tipos de narrador. Quais são os tipos? Nós temos, então, aí o narrador personagem. O que mais? Nós temos o narrador observador. E nós temos também o narrador onisciente, né? Aquele que sabe tudo da história. Beleza? Então, 3 tipos de narrador. Narrador personagem, narrador em primeira pessoa, narrador observador em terceira pessoa e o onisciente em terceira pessoa. Tá ok? Vamos lá. Então, aqui nós temos, ó, exemplo, balão de fala. Você viu meu livro? Balão de pensamento. Onde estará o meu livro? Então, você está aqui pensando. Então, como é um balão de pensamento, a gente usa a nuvem. Grito, balão de grito. Não. Cochicho, olha só que legal, pessoal. Então, quando a gente quiser representar um cochicho numa história em quadrinhos, a gente faz esse balão, ó, pontilhado, com as linhas pontilhadas, tá? Balão de amor, é possível que apareça, né? Esse balão aqui de coração. É possível, não é muito comum aparecer, mas é possível sim que aconteça, tá? E o balão de ideia geralmente é representado, né, em circular e com uma lâmpada, beleza? E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês alguns exemplos de onomatopeias. Então, nós temos aqui, ó, coisa quebrando,
tiro, né? Vocês veem muito, provavelmente, né? Em algumas histórias em quadrinhos, até em filmes, né? Aparece esse bang aí, né? Que é para representar o tiro. Batendo em algo, tum, soco, soque. Batendo numa porta, como eu falei, toque, toque. Barulho de mola, né? Teria aquele toin, toin, né? Então, olha só, nós temos aí várias onomatopeias que nós podemos utilizar para representar os sons na nossa história em quadrinhos. Aqui são mais algumas onomatopeias para representar sentimentos agora, né? E expressões dos personagens, né? Então nós temos aqui, ó, raiva, choro, né? Buá é choro. Nós temos nhaque quando estiver comendo alguma coisa, ok? Vamos lá então, pessoal. Vamos aí para os gibis, né? Pessoal, provavelmente vocês conhecem aqui, ó, os gibis da Turma da Mônica, né? Autor, Maurício de Souza, né? Aí, um dos grandes quadrinistas que nós temos aí. Maurício de Souza e Ziraldo, né? Ziraldo, criador do Menino Maluquinho. E Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. Então, o que são os gibis? Então, o gibi ele vai ser aquela revista, né? Vai ser uma revista de ficção, que vai estar contando uma história ficcional, uma história narrativa de ficção, utilizando, então, palavras, né? Então, vamos ter aí a linguagem verbal e a linguagem não verbal nos gibis. E, geralmente, o gibi ele é um tipo de texto até difícil da gente classificar, pessoal, porque o que acontece com o gibi? Ele vai ter muita arte ali misturada no gibi. Então, nós vamos ter a parte dos recursos verbais, dos recursos não verbais, vamos ter as onomatopeias, nós vamos ter ali muitas informações que vão trazer ali, né? Muitas artes que vão combinar para trazer uma única história. Mas, por exemplo, os gibis, eles podem até servir como base para a produção de filmes. Por exemplo, nós temos aí muitos gibis, né? Os gibis de super-heróis, do Homem-Aranha, os gibis dos Vingadores, né? As histórias em quadrinho aí dos Vingadores. E todas essas histórias nós podemos utilizar aí para a produção de filmes, tá? Tanto que se vocês derem uma pesquisada rapidinho, vocês vão perceber que todos esses filmes que nós temos aí, né, de super-heróis, Homem-Aranha, esses super-heróis da Marvel e também do universo DC, da DC Comics, vocês vão ver que todos esses super-heróis, eles foram primeiramente pensados e escritos em quadrinhos, em histórias em quadrinhos, ok? Vamos lá então para as características. Então, os mais conhecidos, né, as histórias em quadrinhos mais conhecidas são essas que eu tô falando para vocês, né, que são essas de super-heróis, que sempre traz um tema único. Qual é o tema, gente? O bem contra o mal, ok? O bem contra o mal. Então, sempre trazendo, né, a humanidade contra o mal. Então, nós vamos ter aí o Homem-Aranha, o Super-Homem, o Capitão América, entre outros. O que acontece? A popularidade dessas HQs, principalmente do universo Marvel e da DC Comics, foi tão grande a popularidade dessas histórias de super-heróis que elas foram adaptadas, né, e chegaram ao cinema através dos filmes. Então nós temos filmes aí espetaculares de ação que traz muitos efeitos especiais e que justamente trazem essa ideia da história em quadrinho, beleza? Então, olha só, como gênero artístico, a gente pode destacar também muitos subgêneros da história em quadrinhos. Então, olha que legal, pessoal. A gente pode ter aí histórias em quadrinhos de terror, histórias em quadrinhos de humor, né? Que vai trazer aí a parte engraçada da gente rir. Vamos ter histórias em quadrinhos de ficção científica também, tá? Então, em todo caso, essas histórias elas vão ter o desenho, né? Que são as imagens. E essas imagens, esses desenhos vão ter um papel importantíssimo e quase que fundamental para que o leitor consiga aí seguir, né, a imaginação até o desfecho da história, beleza? Pessoal, no Japão, essas histórias em quadrinhos, elas têm outro nome, né? Lá é conhecido como os mangás, né? Que geralmente temos aí os animes. Na Espanha, eles são conhecidos como comic, né? E nós temos aí, aqui no Brasil, eles conhecidos como os gibis, né? Os gibis mais conhecidos que nós temos aí seria As Aventuras de Tintin, Asterix, Mafalda. Nós temos aí também Garfield, a Turma da Mônica, que eu falei para vocês, o Menino Maluquinho. Então, nós temos muitas outras produções brasileiras, tá ok? Pessoal, então essa aí foi a nossa aula de hoje, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês a produção que vocês vão fazer essa semana, tá? Vocês vão trabalhar aí com as histórias em quadrinhos. Mas aí eu vou deixar aqui na descrição o direcionamento para poder vocês conseguirem fazer essas atividades, tá bom? Não se esqueçam, pessoal, de depois que assistir a aula, ir lá nos comentários e comentar o nome de vocês e as iniciais dos sobrenomes para poder a gente fazer o acompanhamento de quem está assistindo, de quem está acompanhando e fazendo as atividades, tá ok?
Não se esqueçam de realmente fazer todas as produções de texto, porque quando nós retornarmos, essas produções serão corrigidas, tá ok, pessoal? Então, um grande beijo, um grande abraço do professor Vitor. Tchau, tchau, pessoal!